Oi pessoal, mais uma vez aqui Jaziel Calisto, seu terapeuta e professor de inglês online, é isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o Present Perfect. Quando é que a gente usa, quando é que a gente não usa, como que funciona, qual que é a estrutura dele. E é importante que você saiba que no Present Perfect nós usamos os verbos no particípio passado, Past Participle. Por exemplo, quando você diz assim, eu estudei para a prova. E quando você fala, eu estudei para a prova ontem à noite, você vai usar estruturas diferentes no inglês. Quando você, perceba bem, quando você fala assim, eu estudei para a prova, a ação é importante, você falou o que você fez. Quando você fala, eu estudei para a prova ontem à noite, você falou o que você fez, mas além de falar o que você fez, você falou quando você fez, ontem à noite. Ou seja, você determinou o tempo. Quando eu não determino o tempo, eu tenho que usar o present perfect, o presente perfeito. Quando eu falo o tempo da ação, o momento em que a ação ocorreu, eu uso o passado simples, simple past. Então, como é que fica? Eu estudei para a prova. I have studied for the test. Você precisa conhecer a fundo, os verbos no past participle, ou seja, no particípio passado. Estudado, vivido, comprado, Eu comprei uma casa nova. Como é que fica? I have bought a new house. Os verbos irregulares são os mais difíceis. Eles merecem um pouco mais de atenção, de cuidado, porque eles mudam a sua forma, Se você pegar para estudar 3 verbos por dia e ficar com esses verbos na sua cabeça, no final do ano, você tem um monte de verbos que você pode usar. Vamos trabalhar aqui alguns verbos. Eu até ensinei meus alunos a falarem rápido o verbo no infinitivo, no passado e no particípio passado. Por exemplo, vamos pegar aqui o verbo make, made, made. Então você tem o infinitivo, passado, particípio. Aí você repete rapidamente. Make, made, made. 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 E aí você vai trabalhando o seu cérebro para poder fixar esses verbos. É o verbo fazer, construir, fabricar, Quando você pega um tênis, por exemplo, e você olha na língua do tênis, onde está lá, onde ele foi feito, made in China, fabricado na China. Como é que eu falo? Eu fiz um bolo delicioso. Você não falou quando. Você falou que fez um bolo delicioso. Não falou em que momento você fez o bolo. Present perfect. I have made a delicious cake. É isso. Então, essa é a estrutura. Sujeito, auxiliar, have ou has, mais um verbo no particípio passado. Vamos trabalhar alguns verbos aqui. Do, did, done. Go, went, gone. See, saw, seen. Be, was, were, been. Take, took, taken. Give, gave, given. Write, wrote, written. Bring, brought, brought. Have, had, had. Break, broke, broken. Como é que eu falo? Eu quebrei o meu braço. I have broken my arm. Agora, eu quebrei o meu braço quando eu estava andando de skate. I broke my arm when I was skating. Então, nesse caso, eu mencionei quando a ação aconteceu, então eu não uso mais a estrutura do present perfect. Eu não vou falar mais I have broken, somente I broke. Então, agora é repetir os verbos. Make, made, made. Do, did, done. Go, went, gone. See, saw, seen. Be, was, were, been. Give, gave, given. Break, broke, broken. Take, took, taken. Você pode inventar uma musiquinha para trabalhar esses verbos. Fica muito legal. Você tem que usar a criatividade. Você não pode estudar, não pode ser um fardo. Você tem que se divertir, você tem que, brincar enquanto você estuda. As crianças aprendem, as criancinhas, elas aprendem enquanto brincam e aprendem muito. Não tem que ser doído, penoso aprender, Eu sei que é massacrante muitas vezes hoje o estudo nas escolas. É muita competitividade, é muita pressão, muita cobrança, sociedade, família, escola, amigos, comparações uns com os outros. Então fica realmente difícil. Mas você pode desligar isso tudo e estudar de uma forma muito prazerosa. Então é isso. Esse é o Present Perfect. Tem algumas palavras muito utilizadas com Present Perfect, que são since e for, just
yet, already, ever, never. Então a gente vai ver agora em que momentos a gente usa essas palavras. Por exemplo, o just, você vai usar logo após o verbo auxiliar have para dizer que uma ação acabou de acontecer. Nesse instante, né? Há poucos minutos, há poucos segundos. Por exemplo, quando eu falo assim, eu acabei de fazer a tarefa de casa. I have just finished my homework. I have just finished homework. E esse just vai ser usado como ação que acabou de acontecer, tá? O yet, ele vai ser usado no final da frase, dessa estrutura do present perfect. Ele vai ser usado em frases negativas e interrogativas. Por exemplo, eu não terminei de fazer a tarefa de casa ainda. I have not finished my homework yet. E o yet é usado também para perguntas, para frases interrogativas. Você já terminou de fazer a tarefa? Have you finished your homework yet? E aí quando eu faço perguntas no present perfect, eu inverto o sujeito com o verbo auxiliar. Have you? Have you? O yet, então, é usado em frases negativas e interrogativas aos meus animais. Por isso que é difícil gravar aqui em casa aulas de violão, de inglês, porque eu não terminei esse estúdio aqui ainda, não tenho uma acústica adequada e acaba atrapalhando muito. Olha, aí eu fico estressado, eu começo a brigar com os animais, eu volto aqui para gravar e já perdi o rumo. Dá só uma licencinha que eu vou lhe resolver. Já volto, tá bom? Sai daí não. Pronto, já resolvi. Eu dei um ataque em cada um deles, pus de castigo, e agora eu posso continuar essa aula com você aqui. Então, eu estava falando sobre o yet, né? Que é usado em frases negativas e interrogativas. Final da frase, ok? O already, nesse present perfect, nessa estrutura, ele é usado também após o verbo auxiliar have ou has. Então, eu já terminei de limpar a casa. I have already cleaned the house. I have already cleaned the house. Já limpei a casa, tá? I have already done my homework. Now I can go play some video game. Então, terminei de fazer a tarefa de casa, agora eu posso ir jogar um pouco de videogame. O que falta agora? Nós já vimos o just, uma ação que acabou de acontecer. Nós já vimos o yet, vimos agora o already. E agora a gente vai ver o ever e o never. E por último, o since e o for. Bom, quando você usa o ever numa frase, o ever no present perfect, ele quer dizer alguma vez você já praticou essa ação, executou esse verbo, um determinado verbo, uma determinada ação. Por exemplo, você já visitou o zoológico? Alguma vez você já visitou o zoológico? Como é que eu pergunto então? Have you ever visited the zoo? Have you ever been to São Paulo? Have you ever been in São Paulo? Já o never é simples. Never é muito conhecido. Never quer dizer nunca. Never, nunca. Então, I have never visited the zoo. Eu nunca visitei o zoológico. I have never watched that movie. Eu nunca assisti aquele filme. Agora vem o for e o since. O since quer dizer desde. O since você vai usar quando você tem ali um ponto no tempo. Desde ontem, desde o ano passado, desde 1999, desde quando eu era criança, last year, last month, last week, yesterday. Então, esse since vai ser utilizado com essas expressões, tá? Um ponto no tempo. O for você vai utilizar com períodos de tempo, porque o for é por 2 dias, por 3 horas, por 2 semanas, por 1 mês, por 1 ano, né? For a year, for a month, for 5 weeks, for 2 days, for 10 minutes. Então, sempre que você perceber essa duração de tempo, você vai usar o for. Well, I hope to have helped you. And now you can say, for instance, eu me machuquei. I've hurt myself. Estude 2 verbos por dia, 2, 3, todos os dias. Permaneça com eles na sua mente ao longo do dia. Que no final do ano, se você aprender 2 por dia, você vai ter um vocabulário em relação a verbos riquíssimo. Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau.